A alimentação. Aí vem a questão da alimentação. Olha só que interessante. Ainda não há um consenso na literatura dizendo assim, tal coisa é boa, tal coisa é ruim. Mas eu vou parafrasear um pesquisador dessa área que falou o seguinte, eu achei bem legal. Ele falou o seguinte, olha só, não é sobre o que você come, é sobre o que você não come. Por que eu estou falando isso? Porque quando você já se sabe que não é bom comer nesse período carboidratos refinados, né, farinha branca, que a gente encontra no pão, no bolo, os biscoitos, né, essas coisas bem gostosas que a gente gosta, é bem nessa época que a gente gosta de comer esses alimentos. Existem alguns relatos de que eles induzem inflamação, né, e a gente já viu aí que a inflamação não é boa porque acaba liberando componentes inflamatórios que fazem o nosso útero se contrair com mais intensidade. Então, gordura saturada, né, gordura saturada, banha de porco, aquela gordurinha que tem na linguiça, a gordura da carne, né, a manteiga, essas coisas não são boas, apesar de serem muito gostosas, né? A gente gosta muito, mas é aquela questão, você tem que fazer uma dieta balanceada, né? Aí então, o que é que você tem que comer? Você tem que comer, sobretudo, alimentos ricos em gorduras insaturadas, certo? Sobretudo aquelas que têm ômega 3, certo? Mas onde é que tem ômega 3? Peixes gordurosos como o atum, o salmão, a sardinha. Onde é que tem também essas gorduras insaturadas? Todas aquelas castanhas. A gente já ouviu falar disso, né, minha gente? A gente já sabe. A gente sabe que é bom, a gente só não come, né? Castanha do Pará, amendoim torrado, amêndoa. Amendoim torrado não vai colocar muito sal não, tá? Para ninguém ficar fazendo retenção de líquido aí, que vai piorar a situação, certo? Amendoim torrado sem sal ou com bem pouquinho sal. Amêndoa, que mais? Nozes. Todas essas castanhas são riquíssimas em gorduras insaturadas que são tidas como anti-inflamatórias. Enquanto as farinhas, né, pobre em fibras, né, as farinhas mais refinadas, aquela farinha branca, é considerado um alimento pró-inflamatório, ou seja, que causa inflamação. Já essas gorduras insaturadas, encontradas nessas castanhas que eu falei, nesses peixes, né, os óleos do peixe, também na linhaça. A linhaça é altíssimo, tem altos teores de ômega 3, o óleo de linhaça também. Esses alimentos são tidos como anti-inflamatórios, certo? Ele tem trabalhos correlacionando a melhora da dismenorreia, por exemplo, em meninas que se alimentam desses alimentos ricos em ômega 3 no período da menstruação. Ou seja, não é nem tanto o fato de você comer muito carboidrato refinado, mas é mais você não comer as gorduras boas, tá? Mas a gente sabe também, isso tem evidência. Existe evidência de que, não que o carboidrato refinado, as farinhas, elas diretamente provoquem a inflamação, mas de forma indireta ela provoca. Porque esses alimentos, carboidratos refinados que a gente come, pão, bolo, biscoito, eles têm um alto nível glicêmico. Então, quando a gente come esses alimentos ricos em carboidrato, o nível de glicose no nosso sangue aumenta muito. E isso aumenta muito os níveis de insulina. E ao longo do tempo, a gente pode desenvolver a resistência à insulina. O nosso corpo deixa de responder à insulina. E a insulina, sim, ela é pró-inflamatória. Então, se o nosso corpo está produzindo muita insulina, a insulina é pró-inflamatória, ela provoca a inflamação. Por isso que é importante controlar e fazer um balanço aí entre esses alimentos. Outro alimento que também não é recomendado comer em excesso, que a gente acaba usando muito, é o ômega 6, né? O ômega 6 tem muito nos óleos vegetais. Óleo de milho, óleo de soja, óleo de canola, esses óleos que a gente usa para cozinhar, né? Eu particularmente não uso muito óleo para cozinhar, mas é muito comum usar óleo para cozinhar. E esse óleo, né, se consumido em excesso, ele acaba sendo pró-inflamatório, ele induz inflamação. Claro que você pode comer, né? O ruim é você comer em excesso. E esses óleos muitas vezes são usados para fritar alguns alimentos, né? E aí também é muito ruim. E eles são, em alguns trabalhos, eles são considerados como pró-inflamatórios. Não tem consenso ainda, certo? Na literatura, mas há um grande número de evidência mostrando que se alimentar com alimentos ricos em ômega 3, presentes no atum, no salmão, nas castanhas, nas sementes, tá? Isso diminui
a intensidade da cólica menstrual, certo?